noite. Olá, pessoal. Olá, dona Rosane. Olá, dona Lucinéia, Ciliane e os demais que estão aí adentrando a nossa live hoje, às 20 horas. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, CEO e fundador da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Oi, doutora. Oi, doutor. Tá conseguindo ouvir agora, Cirliane? Alguém mais não está conseguindo ouvir? Se não estiver ouvindo, me avisem que a gente verifica. Tá tudo bem com o seu áudio? O meu tá, tô tentando virar minha câmera aqui, tô apanhando. Você tá me ouvindo bem? Tô sim, doutor, tudo bem? Tudo bem. Cirliane, tem mais alguém que não esteja conseguindo ouvir, pessoal? Dona Rosane está conseguindo ouvir? Que eu preciso ver se o problema é com o nosso áudio aqui ou se é com áudio. A gente precisa saber de quem é. Onde é que tá? O meu você tá ouvindo, doutor? Tô ouvindo normal, viu, Adenora? Tudo bem. Tô sim. Então a dona Rosane está ouvindo. Cirliane, eu aconselho você a sair da live e entrar novamente. Às vezes é isso, tá? Porque é o áudio, acho que é o seu áudio que está com dificuldade, tá bom? Imagino. Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui para nossa live hoje, tá? Como vocês podem ver, eu já estou em clima de março roxo aqui, ó. Eu também, ó. Isso aí, doutor. Muitas novidades aí no mês de março para vocês, tá? Continue acompanhando aqui o perfil. A gente tem muitas dicas aí, muitas orientações legais sobre o Março Roxo. Não só aqui na cidade de Belém, mas também em outras cidades. Nós teremos eventos em Paragominas, Parauapebas, Abaetetuba, no estado de Rondônia, com os colegas lá. Então, realmente é um movimento que está crescendo muito, viu, doutora? E a doutora faz parte aí do nosso movimento aí, do Março Roxo, né? Que é o mês mundial de conscientização sobre a epilepsia. Tá? Bom, mas hoje a ideia da nossa live não é falar especificamente sobre epilepsia, mas de saúde neurológica de uma forma geral. E claro que isso envolve a epilepsia em si. Mas é como que a alimentação, vamos falar assim, a nutrição, ela contribui para você ter uma saúde neurológica de qualidade, digamos assim. Essa aqui é a ideia, né? Existe uma frase bem conhecida de todo mundo, Aldenora, que diz assim: você é aquilo que você come, né? É mais ou menos assim, né? Então, como o nosso corpo é feito de nutrientes, e esses nutrientes vêm da alimentação, não é, digamos assim, nenhuma estranheza entender que aquilo que a gente come influencia diretamente na nossa saúde. Não apenas na saúde neurológica, mas no corpo todo. Mas hoje nós vamos falar aqui da saúde neurológica. E é por isso que eu convidei a doutora Aldenora aqui, nutricionista, né? Nutricionista, correto, doutora? Correto. E com grande experiência, né, no cuidado da alimentação, principalmente nos pacientes com doença neurológica, tá bom? Então, doutor, obrigado pela presença aqui. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria pedir para o pessoal aí pegar esse aviãozinho aqui embaixo, ó, e passar para pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, para a gente trazer o máximo possível de pessoas aqui para essa live, tá bom? Já que é um tema extremamente importante, né? A alimentação, a nutrição. Então, vamos pegar o aviãozinho aqui e passar para pelo menos 3 pessoas do perfil, convidá-los aí a participarem da live, ok? E também quero convidar todo mundo aqui a se inscrever lá no canal no YouTube, tá? Nós já estamos chegando a 17 mil inscritos, mais um marco aí para a gente. A gente espera atingir agora no mês de março aí, passar esse valor passar esse número, né, por conta dos eventos aí do Março Roxo, tá bom? Então, doutora Aldenora, obrigado por ter aceitado o convite. Você está aí em Teresina, não é isso? Estou. Sempre a satisfação, doutor, aceitar um convite seu, viu? Obrigado, fico muito feliz aí. Semana passada a gente não conseguiu executar, mas estamos hoje aqui, de roxo, né? Não foi nem combinado. Exatamente. Já em clima de Março Roxo, aí em clima de carnaval.
E aí, doutora, fale um pouquinho, assim, vamos falar um pouquinho assim da importância da alimentação, né, para a saúde neurológica. E depois eu queria, assim, eu selecionei lá nos stories algumas perguntas bem um pouco mais específicas que as pessoas têm. E aí a gente pode usar essas perguntas como guia aqui. E quem tiver aí na plateia, quem tiver aqui nos assistindo, pode também mandar suas perguntas, mandar suas dúvidas aqui que a gente vai responder ao vivo, tá bom? Então, doutora, fique à vontade. Tá. Então, doutor, Ficou sem áudio agora. Voltou. Oi, tá me ouvindo? Deixa ela ver. Oi, Adenora? Voltou. probleminha aqui. Desculpa. Então, é um prazer, né, estarmos hoje aqui falando sobre um tema que, na verdade, eu tenho uma verdadeira paixão, que é a neuro dentro da nutrição, né? Acho que o senhor e muita gente que está assistindo aí sabe que, na verdade, a neuro me escolheu por uma condição pessoal, que é a condição de um filho epilético, né? Uhum. Então, eu passei a estudar, passei a me dedicar, passei a atuar também na área da neuro e descobri um outro universo que geralmente nas faculdades de nutrição a gente não visualiza. Então, eu acho que lives como essa são importantes até para a gente conscientizar não só os pacientes, mas também como outros profissionais, né, alunos, estudantes, acadêmicos, né, sobre o tema. Então, eu sempre reforço que, como o senhor falou muito bem, que o que comemos tem um impacto direto na forma como pensamos, sentimos e até na prevenção de diversas doenças, né? Então, é um prazer enorme estar falando sobre esse tema. Reforça aí o que o senhor falou, pega esse aviãozinho aí, encaminhe para quem está assistindo, encaminhe para as pessoas que vocês acham que, de alguma forma, essa live, esse conhecimento pode ajudar, né? E a gente sabe que o nosso cérebro, ele é um órgão altamente ativo. Uhum. Então, ele consome cerca de 20% da nossa energia do nosso corpo. Então, ele precisa de suprimentos contínuos, né, para funcionar bem e para a produção de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles regulam o nosso humor, a nossa memória e até a nossa motivação, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre como os alimentos podem influenciar e quais são as fontes desses alimentos, né? E é mais ou menos isso que nos espera aí nessa uma hora de conversa. Então, vamos lá, Adenora. Bom, primeiro ponto, assim, uma dúvida que as pessoas sempre têm muito, assim. O ômega 3. Então, muita gente vem, alguns comem alimentos que têm ômega 3, outros precisam fazer suplementação. Pessoas que têm, por exemplo, transtorno do espectro autista, TDAH, até pessoas que têm epilepsia também, ou outras doenças neurológicas. O ômega 3 ajuda na preservação da saúde cerebral? Saúde Ajuda. Ajuda porque o nosso cérebro, doutor, ele é 60%, né? Ele é revestido de gorduras. Então, essas gorduras que compõem ali a nossa baía de mielina, né? Uhum. Essa gordura ela faz parte da saúde neurológica, né? De um bom funcionamento. Então, esse ômega 3 hoje é um nutriente que eu falo que é um nutriente coringa que todo mundo deveria tomar, né? Para ter uma saúde neurológica. Então, como eu falei antes, nós temos neurotransmissores, né? E esses neurotransmissores, eles ajudam nos sinais entre os neurônios. Então, acaba que o ômega também, ele ajuda esses neurotransmissores funcionarem de forma adequada. Ótimo. E onde que a pessoa pode conseguir o ômega 3, assim, nos alimentos? Quais são o cardápio aí bem rico em ômega 3?
O ômega 3 geralmente é um a gente encontra mais em peixes, né? Peixe, E o salmão é um peixe que tem bastante ômega 3. E aí, salmão. muitas vezes, a sardinha também, muitas vezes a população ela não tem ele não tem esse costume de fazer o uso, até às vezes também pelo valor, né, de consumir salmão. Então, geralmente o ômega 3 eu costumo prescrever ele de forma mesmo manipulada. Ah, No geral, hoje nós temos na indústria muitos fabricantes, né, que têm uma qualidade com uma quantidade uhum. muito grande de ômega, de DHA e de EPA. Então, que se fosse para ser consumido via alimento, né, o paciente ele precisaria consumir muito alimento, muito ômega, muito peixe. Então, eu costumo prescrever realmente ele industrializado. Eu não coloco, às vezes, o manipulado, dependendo do paciente, né? Mas, no geral, hoje a gente já encontra nas farmácias ômegas 3 com selo de qualidade, que são de valores também acessíveis. Então, graças a Deus, esse conhecimento aí relacionado à alimentação também tem facilitado e a indústria farmacêutica tem investido também nesses micronutrientes. Ok. Então, muito bom. Olha aí, pessoal. Estamos aí chegando na Semana Santa, né? Semana Santa é um período em que a população se alimenta mais de peixe, até por uma questão cultural, né? Então, um bom período aí para resgatar aí as reservas de ômega 3, né? O nosso glorioso bacalhau, nosso não, né, que eu falo, né? Nosso bacalhau é de outro lugar, né? Os peixes aqui da Amazônia, né? Vamos pensar assim, brasileiros aqui, eles têm ômega 3 também, Aldenora? Tem, Tem? Ou, tem sim. Tem bastante o peixe aí da nossa Amazônia, do nosso Pará, o tambaqui, né? Que é um peixe que a gente encontra aí, ele tem aquela gordura do peixe. Todo peixe que você olhar que vê que tem gordura, quanto mais gordura o peixe tiver, mais rico em ômega 3 ele é. Então, um tambaqui assado é tudo de bom, né? muito bom, muito bom. Só não pode comer com a farinha. Cuidado só com a espinha, tá, pessoal? Tem que ser sem espinha, Ele hein? acaba sendo um peixe também que tem bastante espinha, né? É verdade. Então, fica a dica aí, né, pessoal? Deixa eu ver quem que é. Assunção Silva Elisângela, ok? Olá, boa tarde, boa noite a todos. Desculpem o atraso pela live, mas estou aqui. Doutores, um abraço. Seja bem-vinda, Assunção Silva Elisângela. Elisângela, imagino que seja Elisângela, tá bom? E Elisângela, nós estamos falando aí da importância da alimentação para uma saúde neurológica de qualidade, né? E a gente está falando aqui de certos nutrientes, como por exemplo o ômega 3, acabamos de falar. A doutora Aldenora estava explicando aí por que ele é importante e quais são as fontes de alimentos. Tem as quinoses também, né? As castanhas tem As também. castanhas também tem. Na verdade, assim, quando eu falo em saúde neurológica, doutor, eu gosto de focar muito nessa questão dos neurotransmissores, né? Porque quando a gente pensa em alimentos, fontes, porque esses neurotransmissores, eles têm precursores que favorecem a produção desses neurotransmissores. E esses precursores são nutrientes. Uhum. Então, E vem da comida, né? que vem da comida. Então, muitas vezes, esse conhecimento, né, ele não é exposto até para o próprio paciente, né? Por exemplo, a gente tem a serotonina, que é conhecido como neurotransmissor do bem-estar. Uhum. A função da serotonina, no geral, é regular o humor, o sono, né, o apetite. E Uhum. esses baixos níveis de serotonina, eles podem produzir uma depressão, levar a um estado de ansiedade, que hoje a gente sabe que quem não está ansioso na nossa, a nossa rotina, né? Abençoado. Então,
assim, qual que é o precursor dessa serotonina? É o triptofano, que é um aminoácido essencial. E aí a gente acha esse triptofano em banana, em aveia, em castanha do Pará, em queijo, né? No peru, no frango, em ovos, no cacau. Então, assim, muitas vezes o paciente que tem uma saúde neurológica comprometida, ou que está com ansiedade, ou que está com quadro depressivo, ou algum transtorno mental mesmo, de uma outra condição, a gente tem que dar uma atenção para esses alimentos que favorecem a produção desses neurotransmissores. Porque se a gente oferece uma dieta para ele rica em alimentos que tenham o triptofano, ele vai ter um aumento nos níveis de serotonina. Então, no fisiológico desse paciente, ele vai melhorar desse quadro depressivo, entendeu? Então, muitas vezes, os médicos, né, nossos colegas psiquiatras, eles focam tanto na parte de medicamento, do medicamento, e são poucos os que encaminham para a nutrição. Ou, às vezes até fala, olha, faça atividade física, porque a gente sabe que os estudos mostram, né, que a atividade física também aumenta esses níveis a produção desses neurotransmissores, mas poucos falam, procure uma nutricionista. E poucos também fazem como o senhor faz, né? Porque o senhor tem muitos pacientes que o senhor fala, tem que passar com a doutora, chega lá no meu consultório, dizendo, olha, o doutor Francinaldo falou que a consulta com a senhora é essencial para o tratamento dele. Aí eu falo, sim, a gente precisa melhorar a alimentação, o senhor vai fazer uma cirurgia, então a gente precisa lhe dar proteína para se recuperar, e daí tem que explicar, né, a importância dessa consulta para fazer jus ao que o senhor fala para eles. É verdade, é bem por aí mesmo. É muito importante. Ainda falando um pouco desses neurotransmissores, doutor, nós também temos a questão da dopamina, né? A dopamina, ela tá aí hoje, eu acredito que é um conhecimento muito facilitado. Hoje os pacientes, eles já vêm com esses questionamentos, né? E aí a dopamina, ela está relacionada a prazer, a motivação, ao aprendizado, né? E aí os baixos níveis da dopamina estão associados com a falta de energia, né? Uma desmotivação. Então, quem é o precursor da dopamina? É a tirosina, né? E essa tirosina a gente acha onde? Em peixes, frango, amêndoas, no abacate, né? Feijão, laticínios. Então, assim, tem outros, tem a acetilcolina, tem o GABA. Então, assim, todos esses neurotransmissores, eles têm precursores que são nutrientes. E aí a gente tem como trabalhar isso oferecendo alimentos, né? Não precisa a gente pensar especificamente em um manipulado, que eu sempre falo, a comida, ela é mais importante do que mandar o paciente para uma farmácia de manipulação. Então, ensinar o que o paciente tem que comer, como deve comer, horários, é muito mais importante do que dar uma receita pronta e falar, manipule, né? A não ser em casos específicos, né? Que a gente também precisa avaliar muito bem cada caso. Excelente, pessoal. Então, por isso que muita gente que está deprimida gosta de comer chocolate. E relata que melhora, né? Melhora, E relata que não só desestressa, mas também tem uma fonte lá da substância do triptofano, né? Interessantíssimo. Bom, aí a próxima dúvida que o pessoal tem é o seguinte: a gente tem muitas doenças neurológicas, elas estão associadas a acúmulo de radicais livres, né? Aquelas substâncias lá que resultam lá do metabolismo normal do cérebro, mas que são extremamente tóxicas quando elas se acumulam, né, numa quantidade anormal. Obrigado, Ingrid. Olha aí. E esse ano, pessoal, para o Março Roxo, nós estamos com modelos novos de camisa. Eu tô querendo. Você tá me devendo uma, viu, doutor? Do Março Roxo do ano passado. Então, são duas, porque vai ter uma do Março Roxo desse ano. A Mari, que está aqui nos assistindo, Mari, já anota aí da doutora Albenora a camisa
duas camisas para ela aí, tá? Do que a gente ficou devendo do ano passado e a desse ano, tá, pessoal? Então teremos modelos novos de camisa, teremos canecas, teremos bottoms. Nós preparamos vamos falar, um portfólio para as pessoas que sofrem com epilepsia ou para as pessoas que defendem a causa, tá? Aguarde a gente aí, muitas novidades boas aí para vocês aqui no perfil. Acompanhe com a gente, tá bom? O pessoal que ainda não segue o perfil, eu peço que siga, tá? Comece a seguir o perfil para acompanhar as novidades. Olha, Dona Filomena está aqui. Dona Filomena, boa noite. Dona Filomena está organizando o Purple Day em Parauapebas, tá, pessoal? O pessoal de Parauapebas aí, já se programem, que eu acho que é na segunda ou terceira, hoje me faltou a memória agora, mas a gente vai estar, acho que na terceira semana, no terceiro final de semana de março, vai ser em Parauapebas o Março Roxo, tá bom? Então, terceiro final não, porque o primeiro agora é depois do Carnaval. Não, o primeiro é do Carnaval, não conta. O segundo é depois do Carnaval. Aí depois veio o dia 15, vai ser em Abaetetuba. Vai ser dia 22, é isso aí. No final de semana do dia 22, estaremos em Parauapebas. Aí a Dona Filomena e o seu Osimar estão organizando aí para a gente estar aí com vocês aí no Março Roxo. Então, o pessoal aí da região aí, Marabá, Nova Ipixuna, região aí de Parauapebas, já fiquem antenados aí para estarem presentes aí nos eventos, tá bom? Bom, então, eu estava falando aqui que muitas doenças neurológicas têm relação com o acúmulo de radicais livres, que são essas substâncias tóxicas. E aí existe um grupo de alimentos, um grupo de substâncias que são chamadas antioxidantes, tá? E que teriam, né, ou que exercem um efeito de, digamos assim, limpar esses radicais livres e, com isso, contribuir para a saúde neurológica. Certo, doutor? Esses alimentos, é isso mesmo? Eles são importantes? E onde que a pessoa pode encontrar esses alimentos na alimentação, enfim? Na verdade, o nosso organismo, ele passa o dia todo produzindo radicais livres, né, doutor? Então, esses radicais livres, eles adoecem nossas células. E também os nossos neurônios, nossa função neurológica, né? E tem doenças, inclusive, por exemplo, hoje a gente fala da esclerose lateral amiotrófica, é uma doença que está diretamente relacionada ao acúmulo de radicais livres. Acúmulo anormal, claro, né? Senão todo mundo ia ter a doença. Mas outras também, as demências, né? Das demências, doença de Parkinson, a gente sabe que existe um acúmulo, né? O Alzheimer, enfim, muitas outras. Exato. Então, assim, esses radicais livres, eles são combatidos com os antioxidantes da alimentação, né? Então, eu falo, se eu pego um paciente que ele tem uma dificuldade de consumir frutas, legumes, chá verde, né, que é onde a gente consegue encontrar, por exemplo, nas frutas vermelhas, a gente encontra uma boa quantidade de antioxidantes, na laranja, na acerola, no limão, né, na cúrcuma, chá verde, no cacau 70%, no chocolate 70%. Então, assim, todos esses alimentos, eles têm uma boa quantidade de antioxidantes. Então, se esses pacientes eles têm uma dificuldade de consumir essa alimentação, porque tem paciente que não gosta de fruta, não gosta de verdura, aí eu prescrevo manipulado para poder combater e falo da importância, né? Principalmente até da atividade física. A gente está fazendo atividade física, o nosso corpo está liberando radicais livres, né? Então, assim, realmente é muito importante que a gente tenha uma alimentação rica em antioxidantes para que esses antioxidantes combatam esses radicais. Porque é só diante disso que a gente consegue ter aí um equilíbrio no nosso sistema. Exatamente. Então, pessoal, vamos ficar de olho aí, frutas, verduras, né? Frutas vermelhas, principalmente, né? Frutas vermelhas, morango, amora, mirtilo, acerola, melancia. Então, fruta gostosa, gente. Só fruta boa, eu gosto de tudo. Então, assim, ajuda muito. Fruta vermelha ajuda muito na questão de perda de memória.
Uhum. Então, a cúrcuma ela é um anti-inflamatório, ela melhora a função cerebral, né? O chá verde, o chá verde acaba que ele reduz estresse, ele melhora o teu foco e por aí vai. Excelente. Bom, temos duas perguntas aqui que relacionam a alimentação, né? Uma é da dona Elisângela e a outra da dona Rosane, que estão relacionadas especificamente à epilepsia, tá? Então, a dona Rosângela gostaria de saber se o café e o milho são ofensivos para as pessoas que têm epilepsia. E a dona Rosane também gostaria de saber se existe alguma forma, através da alimentação, de ajudar no controle das crises epiléticas. Assim, a gente tem muito mito relacionado à alimentação, na verdade relacionado à epilepsia, né, doutor? Então, assim, apesar de ser uma doença, uma condição, né? Uma doença não, uma condição muito antiga, mas ela vem com vários mitos, com vários tabus. Uhum, A questão do café é uma delas, né? Assim, o café acaba que ele excita o cérebro. Então, assim, o paciente epilético ele não pode consumir café? Não necessariamente, né? Eu tenho pacientes que têm epilepsia que consomem café que não sente, não tem nenhum efeito. sim. Apesar de ter essa questão de deixar o cérebro mais alerta. O milho, eu desconheço qualquer informação na literatura que contraindique milho Uhum, para paciente epilético. O que existe, que eu acho que a gente já responde a pergunta da Rosane também, é o excesso de carboidratos, né? Então, assim, o paciente epilético, ele tem que se preocupar, por mais que ele não seja um paciente que ele esteja, que seja indicativo de uma dieta cetogênica, porque a gente sabe que tem uma dieta, na verdade não é hoje, essa dieta tem mais de 100 anos, que ela é um tratamento consolidado pela literatura em epilepsia. sim, sim. Então, essa dieta, ela é uma dieta à base de lipídio, Uhum, né? O mecanismo de como essa dieta atua diretamente no sistema neurológico, a gente ainda, apesar de ser uma dieta muito antiga, a gente ainda não sabe. Até porque por uma questão neurológica. Mas a gente tem algumas teorias, né? Uma delas é que o produto final da queima dessa gordura do lipídio, que são os corpos cetônicos, eles causam um efeito sedativo ali nos neurônios e fazem com que não aconteça uma crise convulsiva. O contrário disso acontece com o carboidrato. Então, o carboidrato ele excita, né, essa função neurológica, esses neurônios. Então, quem tem epilepsia tem que evitar consumir muito carboidrato. E principalmente carboidratos que são refinados, né? uhum. Açúcar, carboidrato simples. Porque pode ser um gatilho para convulsões. Então, mesmo que esse paciente ele não seja um paciente que ele está indicado a fazer uma dieta cetogênica, porque a gente sabe que a dieta cetogênica ela não é para todo paciente que tem epilepsia. Ela é para pacientes que têm epilepsia de difícil controle, que são as epilepsias farmacoresistentes. Uhum. Então, essas epilepsias, o paciente. E quando é que uma epilepsia é farmacoresistente, né? Só para esclarecer para quem está quem tá nos assistindo. É aquele paciente que ele já toma de 3 a 4 medicamentos. Então, o tratamento da epilepsia a gente sabe que é monoterapia, é um medicamento, né? Não controlou, o médico coloca um segundo. Se não controlar, os estudos mostram que nesse momento, se o paciente iniciar uma dieta cetogênica, muitos têm um controle 80% desses pacientes vão ter um controle dessas crises convulsivas. E o contrário, se ele iniciar um terceiro medicamento, 20% só controlam essas crises. Então, isso são os estudos que nos falam, né? Não sou eu, como nutricionista, que prescrevo dieta cetogênica que estou falando.
Na verdade, tem que ter muito esse cuidado aí com os carboidratos, né? Porque realmente existe até uma questão fisiológica para isso, que é o quê? Para o nosso corpo receber o açúcar que a gente come, quando eu falo açúcar, eu estou falando não é o açúcar, só o açúcar de adoçar, é o carboidrato de uma forma geral. Isso, Ele isso. depende de um hormônio chamado insulina, tá? Que é o hormônio lá do diabetes, que muita gente já ouviu falar. Então, por exemplo, para o fígado receber açúcar, precisa ter insulina. Para o rim receber açúcar, precisa ter insulina. Mas o cérebro não depende da insulina. Se o açúcar no sangue sobe, ou seja, você ingere muito açúcar ou tem diabetes que não está controlado, esse açúcar entra direto no cérebro, esse excesso de açúcar. E o cérebro, como gosta muito de comer açúcar, né, que ele só come açúcar, na verdade, ele Até, não come outro tipo de nutriente, ele pega e pronto, ele começa a comer açúcar, comer açúcar, comer açúcar, produzir radical livre, e isso vai levando a problemas neurológicos futuros, né? E às vezes até problemas no presente. A pessoa pode entrar em coma, por exemplo, ela pode ter uma crise convulsiva pelo excesso de açúcar e por aí vai. Então é bem importante vocês terem isso em mente aí, que muito cuidado com o açúcar. Eu falo isso porque eu adoro açúcar, tá? Mas eu vou para academia, eu faço um bocado de exercício, a gente, mas a gente também tem algumas síndromes, né, doutor, que nem podem comer açúcar. Eu vi, eu não sei se ela ainda está online, mas eu vi que ela tinha entrado a Elielza, que é mãe de uma paciente GLUT1, que tem uma síndrome rara, eles moram em Tomé Açu, e aí essa síndrome, ela é impossibilitada de consumir qualquer fonte de carboidrato, né? Então, eu vi que ela no começo da live ela estava, então ela deve estar nos assistindo. Aí um beijo, Elielza. ótimo. Obrigado aí pela presença. Tem um comentário aqui da dona Ana Maria Ferreira. Oi, dona Ana, de fato, né? Eu precisei sair lá do Hospital Barros Barreto, já tem um tempo, isso foi antes da pandemia, mas eu quero só lhe dizer que não foi por vontade minha, foi por vontade do hospital. Então, hoje eu atendo lá no Hospital Filolola, muitos pacientes foram encaminhados para lá e os que eu consigo, eu estou dando devido acompanhamento lá, tá? A Lisandra pergunta: meu filho tem epilepsia refratária e faz uso do canabidiol e rufinamida e outras medicações e também a dieta cetogênica e ela viu melhoras. Excelente, dona Lisandra, pelo seu filho. Mas, infelizmente, onde moro, ainda tenho dificuldade de encontrar nutricionista. Dona Lisandra, a senhora está diante da doutora Adenor aqui. Atendo Então, online, viu? hein? Atendo online. Pois é, exatamente. Hoje, dona Lisandra, a tecnologia nos permite interagir com pessoas à distância. Então, se a senhora tiver interesse, mande uma mensagem no direct. O próprio Instagram, Denora, você pode colocar aí seu Instagram para te Sim. contactarem, tá bom? E Uhum. ainda mais que o seu filho tem epilepsia refratária, é extremamente importante ela ter o acompanhamento de um profissional que entenda de nutrição e que entenda de epilepsia também, tá? E Porque meu senão o filho, seu filho pode sofrer muito aí com muitas crises, já está tomando inclusive o canabidiol, então é sinal que ele deve precisar realmente de uma equipe bem qualificada aí para ajudar no cuidado dele. eu falo que a pandemia foi uma das vantagens da pandemia, né, doutor? Foi essa facilidade aí, essa da consulta online, né? É verdade. Não, hoje não existe mais barreira, né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu tenho uma paciente que é de Tóquio. Uma não, duas. Então, quando eu as atendo, lá é noite, aqui é de manhã. Então, são 12 horas de diferença. 12 não, 24, né? 12. Não, 12 horas. 12 horas de diferença para Tóquio. Olha para vocês verem aí como é que a coisa evoluiu, tá? Bom, vocês viram aqui que eu estou tomando um pouco de água, né?
Tô tomando por conta da voz aqui, né? De vez em Pegar minha quando. garrafa também. Mas eu quero falar também disso, que a alimentação não é só comida, né? Não é só sólido, não é só... Inclusive, eu quero contar uma história aqui para vocês, que há mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, não lembro exatamente, eu fui chamado, eu fui entrar em contato para atender um paciente que ele já era meu paciente, ele acompanhava comigo no consultório, mas ele morava sozinho. Era um paciente idoso com doença de Parkinson. E ele havia apresentado uma piora muito acentuada da doença dele. E sem uma explicação plausível. Né? Porque ele sabe que a doença de Parkinson não piora de uma hora para outra, ela vai piorando lentamente. E ele não tinha tido infecção, não tinha tido trauma, nada disso. E aí eu fui atendê-lo numa casa de repouso, para vocês terem uma ideia. Chegando lá, conversando com as pessoas, tudo, conversando com a família, o que a gente conseguiu descobrir? Que o paciente morava sozinho e ele praticamente não tomava água. Ele estava desidratado, totalmente desidratado, acredita em mim. Por que ele não tomava água, não vem ao caso. Mas o fato é que era um paciente com doença de Parkinson, que é uma doença neurológica, que piorou da doença por desidratação. Depois que ele foi hidratado, tudo, teve até que fazer hidratação endovenosa, ele recuperou praticamente todo o quadro que ele tinha até a piora. Então, para você ver a importância. Doutora, é importante tomar muita água ou tomar água regularmente, na quantidade adequada, para manter a saúde neurológica? Eu falo que a água ela é vital, é essencial. Não tem como, assim. Até porque, doutor, hoje a gente tem um eixo que é o intestino, cérebro-intestino, né? Que está muito bem estabelecido na literatura. Então a gente vê vários estudos aí que falam que como é importante a gente ter um intestino saudável para ter uma saúde neurológica. E o intestino, ele é essencial, assim, sem a água o intestino não funciona. Então, é uma das coisas, além de todo, quem é meu paciente que está aí online, pode dar seu depoimento aí, que é uma das coisas que eu sempre pergunto, como é que está a função intestinal, como é que está a qualidade, a característica, né, dessas fezes, porque isso influencia diretamente na questão da água, de como essa água, quanto de água esse paciente ele precisa tomar. E a água ela abastece tudo, né? Ela abastece como se fosse um combustível, um combustível para o nosso organismo. E aí, quando a gente pensa no intestino que não recebe uma água suficiente, a gente percebe um desequilíbrio na microbiota desse intestino. E aí esse desequilíbrio também, ele está influenciado, né? Porque a gente sabe que cerca de 90% da nossa serotonina, que é um hormônio do bem-estar, ele é produzido no nosso intestino. Então, quando a gente fala em saúde neurológica, a gente também tem que falar na questão do cálculo de quanto de água esse paciente precisa tomar, né? Porque é como o senhor acabou de relatar aí na prática um paciente que teve uma piora significativa no seu quadro e provavelmente não, com certeza pela desidratação, né? Excelente. Então, pessoal, toma muita água aí durante o dia, né? Porque a água, ela é vida, né? O nosso corpo é mais de 70% é água. Né? Então, não é à toa que Papai do Céu nos fez assim, é porque a gente não é um cacto. Inclusive, quem já foi lá na clínica, percebeu que no frigobar que a gente tem lá, está escrito assim, você não é um cacto, tome água, está escrito né? Para lembrar as pessoas de que nós precisamos tomar água durante o dia, tá bom? Vou começar a mandar essa frase para os meus pacientes também. Olha, obrigado aqui a Andressa, que está seguindo o perfil. Andrade.adv. Obrigado, Andressa. Andressa, você é advogada, Andressa? Se você for, coloque aqui pra gente, que eu quero te fazer um convite, tá bom? Se você aceitar, claro. Bom,
Vamos lá ao nosso próximo tema aqui, tá? Que é dúvida do pessoal. Muitas pessoas chegam no consultório assim, doutor, tem uma vitamina para o cérebro? Tem uma vitamina para melhorar o meu cérebro aí, para melhorar a minha memória, para melhorar meu sono? A gente sabe que o nosso corpo precisa de vitaminas. Sem as vitaminas, as reações químicas não acontecem e tal. Mas existem algumas vitaminas diretamente relacionadas às doenças neurológicas e, claro, precisa, precisa de ser precisa de reposição? Existe. Existe, a gente tem como melhorar, né, muito a saúde neurológica, por exemplo, com o consumo das vitaminas do complexo B, Uhum. né, magnésio. Magnésio também está relacionado ao sono. Então, se o paciente está com os níveis de magnésio deficientes, né? Esse paciente ele não vai dormir direito. Se ele não dorme, ele vai desencadear também outros problemas e outras consequências, né? Da falta desse sono. Zinco também, a gente também tem uma boa atuação na questão neurológica, o zinco. Tem alguns nutrientes também que impactam direto nessa saúde, no funcionamento da fisiologia, né? Potássio, fósforo. Então, todos esses micronutrientes aí, eles são essenciais, né? E a gente consegue, sim, otimizar, fazer com que o paciente ele tenha uma saúde neurológica quando a gente pensa em suplementar esses nutrientes. Mas volto a dizer, doutor, a gente consegue encontrar isso em alimentos, né? Antes da gente pensar em suplementar, o ideal é que a gente faça uma avaliação bioquímica Sim. para ver se esse paciente ele tem realmente essa necessidade de consumir aquele nutriente, né? Por exemplo, as vitaminas do complexo B, a gente consegue encontrar em carnes, em ovos, né? Vegetais verdes escuros, em grãos integrais. A vitamina D também, não tinha falado da vitamina D, né? A vitamina Sim. D também, a gente consegue peixes gordurosos, gema de ovo, cogumelo e a exposição ao sol, né? Essa semana eu atendi uma paciente, que na verdade já é uma paciente minha antiga, e aí a gente vem acompanhando ela com uma deficiência de vitamina D, né, ao longo aí dessa avaliação bioquímica que a gente tem feito. E aí a médica até suplementou, prescreveu agora uma injetável. E ela fez, nessa última consulta que eu tive com a mãe me relatou que ela já tinha tomado a injeção. Ela falou, doutora, tomou, mas eu acho que não resolveu, não sei o quê. A senhora não quer prescrever? Então eu falei assim, ela tá tomando sol? Aí ela falou assim: não, ela não tá tomando sol de jeito nenhum. Eu falei: pois então, antes da gente prescrever, a gente vai fazer uma rotina de expor ela ao sol. E aí, aí determinei, né? Fiz o protocolo lá da exposição ao sol, porque ela já tinha feito um injetável com uma dose muito alta. Falei, então, antes de entrar com outro, não adianta. Então, vamos fazer aquilo que realmente o organismo, para fazer com que o organismo produza a vitamina D de forma adequada. Então, a exposição ao sol, no caso da vitamina D, ela é essencial. Então, não adianta ficar indo lá na farmácia, comprar uma vitamina D de 7.000 e tomar todo dia e não tomar um pouco de sol ao longo do dia, né? Com certeza, né? No Então, magnésio, o magnésio a gente encontra em castanhas, sementes, né? Folhas verdes também. O zinco e o ferro a gente também encontra em carne, ovos. Na semente de abóbora a gente encontra muito zinco, ferro também. E no feijão, né? O feijão a gente já sabe que é o pretinho que satisfaz. excelente. Deixa eu só falar que, doutora Andressa, eu vou mandar mensagem para você no privado. Eu vi aqui que você é advogada da dona Filomena, então tá tudo em casa, tá bom? Depois eu vou mandar um áudio e ver se a gente consegue aí evoluir, tá bom? E obrigado por estar seguindo aqui o perfil nosso, tá? E também parabéns pelo excelente desempenho aí nas questões cirúrgicas aí, principalmente do seu Osimar e de outras pessoas que eu tenho certeza que você ajuda também, tá bom? Bom, algum
tipo, a vitamina B12, ela pode estar associada a quadro demencial, tá, pessoal? Também, Isso. né? E às vezes problemas motores, quando falta a vitamina B12, a pessoa fica com dificuldade de controlar os movimentos, fica com dificuldade de controlar o equilíbrio. E aí, geralmente, a gente vê isso naquelas pessoas que fizeram cirurgia para reduzir o estômago. Elas fizeram a cirurgia e a vitamina B12 ela é absorvida no estômago. Então, quando tira o estômago da pessoa, ou tira boa parte dele, muitas vezes tem que suplementar, né, doutora? Porque o mecanismo normal de absorção da vitamina deixa de existir aí por uma outra necessidade, tá? Então, tem que ficar de olho nesse grupo de pacientes, tá bom? Bom, doutora, tem uma pergunta aqui da dieta mediterrânea. Uhum. Dieta mediterrânea ajuda na saúde neurológica? Aí falasse um pouquinho da dieta mediterrânea, acho que não é todo mundo que conhece, mas é importante aí, porque muita gente às vezes faz a dieta e ajuda, ela tem um papel importante aí na manutenção da saúde neurológica? Tem, doutor. Os estudos eles mostram, né, que a dieta ela está associada ao menor risco de doenças neurodegenerativas, né, como Alzheimer, Parkinson. Então, a gente, os estudos falam que as regiões, né, que fazem essa dieta, a gente tem uma menor incidência dessas doenças. Então, onde a gente acha, como que é feita a dieta mediterrânea, né? Geralmente é uma dieta que ela é rica em frutas, vegetais, peixes, né? Que são peixes gordos, ricos em ômega 3, azeite de oliva extra virgem, as oleaginosas, os cereais integrais, né? E tudo isso é porque a dieta mediterrânea ela é fonte de antioxidantes e de gorduras boas, anti-inflamatórias e naturais. Então, com certeza, faz bem para o paciente. Não só para aquele que está acometido ali com alguma doença neurológica, mas também até para uma prevenção dessas doenças. Então, pessoal, quem quiser saber mais também sobre a dieta mediterrânea, aí mande uma mensagem aí que a gente coloca aí e responde para vocês, tá? E aí eu vou fazer um convite aqui para a doutora Aldenora. Sei que ela é uma pessoa extremamente ocupada, mas se tiver um tempinho, doutora, aí, grave uma aulazinha sobre alimentação e saúde neurológica para a gente colocar lá no canal no YouTube. Eu tenho certeza que as 16 mil inscritos lá vão gostar muito de aprender mais sobre a parte nutricional. Ou então, quando estiver em Belém, se você estiver aqui em Belém, é que a doutora agora fica em Teresina, né? Boa parte do tempo. Mas vindo a Belém, vai lá, me avisa que a gente vai lá na clínica e grava. A gente tem lá todo o equipamento, teleprompter, tudinho para gravar. E dá para gravar, vai ficar show de bola aí, viu? Porque a gente não tem nenhum vídeo sobre nutrição, assim, uma coisa bem legal, assim. Tem muitas coisas pontuais, assim. Então a gente pode colocar isso aí, tá? Como fazer em maio eu tô indo, doutor, fazer a agenda. Aí a gente já pode agendar, já coloco isso aí como uma obrigação, não, vai ser um prazer, né? Mas como um compromisso. Então, olha só, pessoal, vídeo novo no canal a partir de maio, tá? Como alimentar bem o seu cérebro, alguma coisa desse tipo, né? A gente vai pensar num título legal aí para vocês, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre o microbioma intestinal, ele também interfere. Eu sei que você já comentou anteriormente a questão lá da hidratação, que muda, mas essa questão de, nosso intestino é uma fonte, não é uma fonte, como é que eu coloco? Tem muitas bactérias ali, né? Aliás, a gente só consegue absorver certos alimentos, só consegue estar vivo aqui porque tem bactéria no intestino, senão a gente nem estaria aqui, né? Porque elas são extremamente importantes. Mas elas podem interferir também na saúde neurológica, vamos falar, esses bichinhos que estão lá no intestino. Esse desequilíbrio, né? Sempre que tem o desequilíbrio. Na verdade, o que influencia na nossa saúde neurológica é o desequilíbrio dessas bactérias, que a gente chama de disbiose, né? Disbiose é quando a gente tem um desequilíbrio da flora intestinal, que a gente tem uma proliferação muito maior de bactérias
que são ruins em comparação com as boas. Então, muitas vezes a gente vê paciente que toma antibiótico e esse paciente com o uso de antibiótico, ele logo apresenta um quadro diarreico. E aí, porque na verdade o antibiótico ele não atua só nas bactérias ruins, né? Ele atua também na microbiota boa. E aí elimina tudo que tá de bom lá no intestino. Então, muitas vezes a gente observa, assim, acho que o senhor que é neurocirurgião, paciente que está com quadro infeccioso confuso, né? Confuso, desorientado, e também por conta desse desequilíbrio da flora intestinal, porque atua diretamente na nossa função neurológica também. Então, a gente precisa dar uma atenção, como já foi falado, para o intestino, né? Pensar em alimentos que façam com que essas bactérias elas cresçam cada vez mais. A gente tem o kefir, né? Que é um alimento aí que a gente até consegue fazer ele, e aí ele é rico em bactérias boas. A gente também tem os probióticos que a gente pode tomar, de farmácia mesmo, de indústria. Então tem muita coisa aí que dá pra gente fazer pensando em otimizar e dar alimentos para essas bactérias boas para que elas se proliferem. Só lembrando que nós temos, acho que 9 metros de intestino. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Quando desenrola isso. 9 metros de tripa, né? E aí tem muito nutriente também que tem sua absorção lá no intestino, né, doutor? Exatamente. Então, se ele não está saudável, significa que a gente pode estar ali suplementando, mas aquele paciente ele não está absorvendo aqueles nutrientes. Então, também importante, né? E aí a gente precisa pensar também nos alimentos que prejudicam esse intestino, que prejudicam o nosso cérebro. Sem dúvida. Que são açúcares ultraprocessados, né? Porque os açúcares causam picos de glicose, né? E quedas rápidas. Então, acabam prejudicando a concentração, aumentando a inflamação, né? E o consumo desses açúcares, eles estão associados ao aumento de risco de depressão, declínio cognitivo. Então, é muito comum você ver pacientes diabéticos, né? Que na velhice apresentam quadros depressivos. E aí também é muito em decorrência disso, né? Exatamente. Bom, pessoal, estamos aí já chegando próximo do final da nossa live, tá? Obrigado a todos aí que participaram, estão aqui ainda participando. Quem tiver dúvidas ainda sobre a parte da alimentação e a saúde neurológica pode colocar aqui, que a doutora Aldenora responde. Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre a síndrome POX, tá? Que é a ponta-onda contínua do sono, que é uma variação da epilepsia rolândica. Eu vou responder em outro momento essa pergunta por conta do tema de hoje, tá? Mas a gente não esqueceu, não. Inclusive, eu peço até que a pessoa que fez a pergunta se inscreva lá no canal no YouTube e peça que aí eu gravo um vídeo sobre isso e coloco lá, que eu acho que fica bem legal. E depois eu posso convidar uma colega neuropediatra para a gente fazer uma live sobre essas síndromes mais raras aí, né? Síndrome de Rett, síndrome POX, Dravet e várias outras. Como a gente está em fevereiro, né, que é o mês de conscientização das doenças raras, eu acho bem interessante, doutor, falar sobre esse tema. Dia 28, né, é o dia de conscientização das síndromes raras. Dia 28 é sexta agora, né? É sexta, isso. Então, fica a dica aí. Eu não consigo gravar até o dia 28, tá, pessoal? Não vou conseguir. Mas eu me comprometo a gravar. Aliás, tem um vídeo já lá no canal sobre as doenças neurológicas raras, tá? Mas a gente não aborda POX lá. São outras doenças. Mas, enfim, eu me comprometo sim a gravar. Doutor, é só que a Ingrid colocou aqui nos comentários, que eu estou lendo aqui os comentários, ela falou que, doutora, eu faço dieta cetogênica e perdi 10 quilos.
No caso, Ingrid, você faz dieta cetogênica para epilepsia ou para o emagrecimento? Porque tem um público, uns profissionais da área da esportiva que prescreve a dieta cetogênica para o emagrecimento. Aí, se você ainda tiver online, você só coloca aí se é para o emagrecimento, né? Porque se for para epilepsia, se você faz para epilepsia e seu intuito não era emagrecer, eu acho que a nutricionista que te acompanha tem que dar uma recalculada aí no cardápio, porque de fato na epilepsia o paciente ele não, a gente só emagrece ele se ele precisar emagrecer, né? Então não é o foco fazer com que o paciente que faça dieta cetogênica epilético perca peso. Isso não é nosso objetivo. Aí você só coloca aí se você ainda estiver online. Tá. A gente tem usado assim no meio médico, viu, doutora? Ela colocou para epilepsia, foi o médico quem passou. O médico passou a dieta para você, Ingrid? Eu acho que tem que ser, se o seu foco não era emagrecer, tem que ser recalculado. Porque o que a gente observa na dieta cetogênica muitas vezes é que o paciente ele até ganha peso, a gente tem que ficar supervisionando ali a balança. Aí tem que ser calculado. É muito individual, muito individual. E a dieta normal, ela é individualizada, a cetogênica ela é muito mais individualizada ainda. A gente tem usado, até por conta dessa confusão que às vezes é feita, Aldenora, a gente tem usado, quando a gente está pensando no tratamento, a gente fala mais terapia cetogênica. Isso, exatamente. E a dieta mais para quem quer perder peso mesmo. Então, atletas e tal. Então, que aí parece que a gente consegue dividir melhor as coisas, porque senão fica aquela confusão lá. Então, fala terapia cetogênica é voltada para o tratamento de uma determinada condição neurológica. E a dieta cetogênica para quem quer fazer dieta mesmo lá, emagrecer e tal. A doutora Andressa colocou aqui, doutora Natália Iscipião, eu acho que é esse o nome. Ela é neuropediatra aqui da minha cidade. Ótima. Opa, depois você me passa então. Eu vi aqui o Instagram dela, eu vou segui-la. E é sempre bom a gente ter bastante pessoas aqui. Bom, quando vai ter live sobre crise atônica? Eu nunca pensei em fazer live específica sobre um tipo de crise, até porque lá no canal tem vários vídeos sobre crises de epilepsia. Mas eu posso colocar isso no meu radar para a gente falar só de crise atônica, porque realmente é um tipo de crise que é muito danoso para a pessoa e familiares, tá, pessoal? Crise atônica, ou conhecida como drop attack, é aquela crise em que a pessoa desaba do nada, assim, puf, né? Ela nem avisa. Então, vocês vão ver as pessoas que sofrem com crise atônica, muitas vezes usando capacete, porque elas machucam muito a cabeça. São pessoas que perdem dente, fraturam o nariz, se machucam muito mesmo, porque ela não dá tempo de ajudar. Existe tratamento, inclusive tratamento cirúrgico com bastante eficácia, né? Tanto a calosotomia quanto o VNS, mas aí eu posso elaborar, tá, dona Márcia Santana, para a gente fazer aí a live específica sobre esse tema, tá? Ok. Deixa eu ver aqui. A Mari colocou que a doutora cuida da alimentação do bebê dela, nosso, né? Porque é meu bebê também, então ela cuida. Então, pronto, pessoal, vocês estão falando com a nutricionista do meu filho, então realmente não seria qualquer profissional, né, pessoal? Agradeço muito a confiança, doutor. O moleque tá rebelde, mas a gente está tentando aqui fazer ele ganhar uns quilinhos aí. Vai dar certo, vai dar certo. E, Aldenora, para a gente finalizar aqui, que já são 21 horas, queria que você falasse assim rapidamente, assim, para quem quer ter uma saúde neurológica, qual seria uma orientação assim de forma sucinta, claro, né? Uma orientação nutricional assim, em termos de balanceamento entre café, almoço e jantar, por exemplo. O que é que seria orientado assim, de uma forma bem geral, né, pessoal? A gente sabe que isso aqui é uma live, não é uma consulta, tem uma série de coisas que tem que ser examinadas, mas o norte, assim, para quem está perdido,
né? E precisa de alguma orientação. Então, no café da manhã, o que eu sugiro digamos, de uma forma bem Claro, genérica, né? Claro, claro, claro. igual o Pessoal, cardápio entendam vai que ser isso aqui sempre. não é Como eu uma falei, a consulta, dieta né? ela é Então, individualizada, não, só se fosse receita de bolo, aí daria pra gente passar. Eu sempre falo, dieta não é receita de bolo. exato. Desconfie daquele profissional que tirou o cardápio pronto da gaveta, né? Então, mas de manhã, no café da manhã, por exemplo, eu sempre falo que o ideal é que você faça uma alimentação de 3 horas, né? Para evitar picos de glicose e para evitar também que na próxima refeição você esteja com fome. Porque às vezes você passa muito tempo sem alimentar e aí a consequência disso é que quando você for comer na próxima refeição, você vai comer vai consumir maior porque você está com fome. Teu cérebro está pedindo mais alimento por conta daquele período que você ficou sem jogar uma glicose ali no seu organismo. Então, fisiologicamente, isso é explicado. Então, o primeiro passo é tentar comer de 3 horas, né? E aí, muitos pacientes no consultório falam assim: eu não como, eu como 2 vezes no dia e não consigo emagrecer. Às vezes, o erro está aí em consumir 2 vezes, comer 2 vezes e comer muito. Ou, não, doutor, eu como mínimo. A fisiologia também explica que o organismo acumula pelo aquele período que você fica sem alimentar. Então, o ideal é consumir de 3 horas uma alimentação. O café da manhã, o que é que eu recomendaria para quem quer ter uma saúde neurológica? Né? Quem não abre mão do café, seria o café, seria uma fonte de proteína, um ovo, né? Um frango desfiado, uma fonte de carboidrato integral, né? Que poderia ser um pão integral, né? Se você optar por uma tapioca, você coloca grãos nessa tapioca, coloca sementes, né? Pode colocar a chia ali na massa da tapioca, ou até uma aveia, né? Para baixar um pouco o índice glicêmico dessa tapioca. Se for nordestina como eu, ia amar um cuscuz, ótimo. Então, coloca lá um cuscuz com ovo, né? E uma fruta. E, de preferência, a fruta que eu amo de paixão, que é o abacate. Né? Que é símbolo da terapia cetogênica. É um abacate rico em gordura, é um alimento rico em gorduras boas, né? Gorduras saudáveis que fazem bem para o funcionamento do cérebro. Então, basicamente, o café da manhã seria esse: um abacate, um pão integral, um ovo e o café, né? No lanche da manhã, pode-se optar por também uma fonte de castanhas, né? Que pode ser a castanha do Pará, ou a de caju, ou mamão, com mamão, ou uma outra fruta, uma maçã. O mamão com chia também combina muito bem, é muito bom também para o funcionamento do intestino, né? Então ajuda também ali é um alimento laxante, então faz com que o intestino funcione de forma adequada. No almoço seria, né? 50% do seu prato de salada, né? E os outros 50% você divide ali, né? Em porção de carboidrato, proteína e um azeite por cima dessa salada, porque aí vai disponibilizar a quantidade de gorduras boas que o teu prato precisa, né? No lanche da tarde também pode optar por um iogurte integral, com aveia, com chia, né? Com uma maçã, uma banana também para complementar ali aquela refeição. O jantar também, né? Dependendo da condição do paciente, eu retiro o carboidrato, penso em otimizar mais ainda o consumo de vegetais ali naquele jantar. Isso pensando já no período noturno, para que esse paciente não tenha picos de glicose aí no período noturno. E, se possível, dependendo do horário que ele for dormir, também uma ceia, que seria também uma outra porção de frutas. Então, basicamente, seria isso. Excelente. Aldenor, obrigado aí pela sua Eu que presença, agradeço, doutor. pela transferência de conhecimento aí, muito importante, tá? Pessoal, obrigado a todos aí que acompanharam a live. A live vai ficar gravada aqui no perfil,
Então, podem assistir depois, comentar, compartilhar, tá? Que é muito importante isso para a gente, né? Esse compartilhamento de vocês, porque mostra que o conteúdo que a gente está fazendo é do interesse. Então, isso ajuda o Instagram a espalhar esse conteúdo para um número maior de pessoas, tá bom? Acompanhe com a gente as notícias do Março Roxo. Até sexta-feira a gente vai estar divulgando toda a programação do Março Roxo, de todos os lugares que a gente já tem confirmados. Quem tiver próximo, mobilize os amigos, mobilize a família para participarem, tá? Porque é um movimento muito lindo, assim. O mundo inteiro veste roxo. Tá? O mundo inteiro, não é só Brasil, não é só Pará, é o mundo inteiro, tá? E é um movimento muito, muito, muito bonito de se ver e a gente está crescendo aqui, tá bom? Acompanhe aí com a gente na próxima de abertura do Março Roxo, tá? E excepcionalmente ela vai ser às 21 horas, porque um colega que vai participar, ele é de Assunção, no Paraguai. Nós vamos ter um participante internacional na nossa live e ele, por conta da agenda dele, ele só vai poder às 21 horário de Brasília. Então, quarta-feira que vem a live ocorrerá às 21 horas e será a live de abertura do nosso Março Roxo. Então, quero todos... Eu tô tentando mobilizar para a gente fazer aqui em Teresina também. Pronto. Já busquei aqui, o pessoal tá querendo, assim, não encontrei ninguém ainda que vestisse a bandeira comigo, mas até o final de março eu acho. Tem algumas pessoas aqui que são expert nisso. A dona Filomena aí tá estimulando o pessoal de Parauapebas, o seu Isaías lá em Paragominas, a Noela em Abaetetuba. Quero colocar a ponte estaiada aqui de Teresina roxa. Tá bom. Mas obrigado, doutora. Obrigado a todos aí. Dicas valiosas. Aguardamos o vídeo lá no canal no YouTube quando você estiver aqui em maio. E até a nossa próxima live. Um abraço a todos e todo mundo com saúde. Boa noite. Aí, participando do Março Roxo. Obrigada a todos aí. Obrigada aos elogios também. Tiveram muitos elogios aí. Vocês são... Muito obrigada, gente. Obrigada, doutor. Viu? Tô por aqui. Tchau, sempre. Tchau. Um abraço. Um abraço. Fique com Deus. Tchau.